mais um Quixotado, o seu programa de literatura. Se você é novo aqui no canal, sugiro que faça a inscrição aqui embaixo e ative o sininho das notificações ao lado para a gente não se perder mais de vista. Eu vou trazer hoje mais uma peça de teatro, é a segunda peça apenas que eu trago, O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, o maior teatrólogo brasileiro. E eu realmente não trago muito teatro para cá, não porque eu não aprecio, mas porque eu realmente não me sinto capacitado para criticar a escrita do teatro, assim como poesia. É muito difícil trazer aqui para o canal, porque são dois tipos de texto que eu não me sinto qualificado para fazer a crítica. Mas vou falar sobre isso porque eu gostei muito dele e também porque estava no desafio Quixotado do ano. O Vestido de Noiva foi uma peça encenada pela primeira vez em 1943 e trouxe algumas inovações estéticas, que revolucionaram o teatro nacional e alavancaram o nome de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que nasceu no dia 23 de agosto de 1912 no Recife, se mudou para o Rio de Janeiro em 1916 e faleceu nessa cidade no dia 21 de dezembro de 1980. Então a gente pode dizer mais que ele era carioca do que propriamente recifense. Nelson Rodrigues também tem uma nota trágica na vida pessoal dele, que ele se considerava um reacionário, inclusive apoiou a ditadura militar de 64, o golpe militar, mas depois ele teve um filho dele preso e torturado, o Nelsinho, e então ele entrou na luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, e foi forçado pelas circunstâncias a rever alguns dos seus conceitos. Vestido de Noiva é uma peça que tem como número cabalístico, digamos assim, o número 3, já que é uma peça em 3 atos, que se passa em 3 planos e que trata de um triângulo amoroso. Ela se passa em 3 planos, que são os planos da memória, da realidade e da alucinação ou do delírio. E esses 3 planos vão se intercalar para nos contar a história de Alaide, a personagem principal. Alaide, que em determinado momento vai aparecer dentro de um cabaré com T no final, procurando Madame Clessy. E então, ao encontrar com Madame Clessy, ela vai rememorar a sua história. E ela também vai se lembrar da história da própria Madame Clessy, que foi assassinada por um namorado de 17 anos de idade, em 1905. Então, portanto, algumas décadas antes da ação propriamente dita nessa peça. Então, a Madame Clessy, se formos falar em termos de jornada do herói, atua como o mentor, é aquela que vai ajudar a Alaide a descobrir o que se passou em sua vida, a relembrar os momentos-chave de sua vida e desvendar um mistério. Existe um mistério na peça que é o mistério de um crime ou de um possível crime com um possível homicídio. E a gente vai descobrindo juntamente com ela e com a Madame Clessy o que foi que aconteceu. Vamos descobrindo no decorrer da peça que ela foi atropelada, que ela está numa mesa de cirurgia e, portanto, ela está alucinando e tendo lembranças de sua vida. Então, os médicos estão no plano da realidade tentando reanimá-la, enquanto que no plano da alucinação ela conversa com a Madame Clessy e sempre aparecem homens junto a elas que se assemelham ao marido dela, o Pedro, o que ela pensa que é marido, às vezes pensa que é um noivo. E nessa alucinação, então, muitas vezes ela vai conversando com a Madame Clessy e vai falando sobre acontecimentos do seu passado, e então esses acontecimentos vão surgir no plano da memória. E a gente vai descobrir que a grande chave, o grande cerne do romance é que a irmã dela, Lúcia, era apaixonada por Pedro, o seu esposo, e a gente vai acompanhar uma cena longa sobre o casamento dela, de Alaide com Pedro, em que Lúcia a recrimina, por ter roubado o seu suposto namorado, algo assim. Então existe essa inimizade entre as irmãs. Além disso, aqui eu não vou avançar muito no enredo para não entregar para vocês. Eu sugiro que vocês assistam, existem filmes baseados na obra, existe um filme mais recente de 2006 e existe um filme de 1975 que eu gostei muito, em preto e branco, tem no YouTube disponível, dá para assistir tranquilamente. Eu acho mais interessante assistir realmente do que ler o texto da peça. Eu gostei muito do texto da peça, mas eu acho que assistir a sua encenação, ou assistir ao filme baseado nela, se torna mais interessante. A grande inovação estética realmente são esses 3 planos. Você imagina que num palco
se coloca 3 cenários distintos com 3 grupos de atores e então a luz se acende, né, no centro do palco e quando ela está falando, de repente liga com a memória e então essa luz se apaga e acende o plano da memória, depois acende-se o plano da realidade. Então essa variação de planos, né, no palco foi a grande inovação da peça. Mas eu acho também em relação à própria tessitura, né, da trama, né, já que é uma trama de mistério, em que você vai juntando as peças aos poucos e você só vai ter a certeza de tudo o que aconteceu já no final mesmo, porque algumas coisas são pistas falsas e é bem crível porque está acontecendo no plano da alucinação, né? A ação principal da peça se passa no plano da alucinação, são os diálogos entre Alaide e Madame Clécy. Então ela vai dizer em determinado momento que acha que matou alguém, mas depois não sabe se matou ou se não matou. Então ficam esses mistérios no ar que só no final vão se revelar. Não vou revelar para vocês, espero que vocês leiam o texto, então que assistam, né, a encenação ou assistam a algum dos filmes baseados na obra. E é uma obra realmente interessante, né? O enredo eu gostei muito, eu achei melhor do que O Casamento também do Nelson Rodrigues, que eu já li, que é um romance. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.